Salve, salve, galera! Tá começando mais uma edição do Podcast, o seu podcast de motociclismo, uma produção do Motorsport.com Brasil em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E a gente prometeu semana passada e hoje vamos cumprir. A pauta do Podcast de hoje é você. As perguntas que vocês fizeram pra gente semana passada, separamos aí as melhores para trazer para esse nosso debate de segunda-feira. E vocês já estão vendo quem tá comigo aqui para participar dessa. Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Tudo Felipe. bem? Abraço, Gui. Abraço, Fausto. Abraço, galera. É isso aí. Aqui no fundo, nosso mestre Fausto Macieira, comentarista de MotoGP na ESPN. Fausto, seu brap inicial para essa segunda-feira. É isso. Salve, Guilherme Longo. Salve, Felipe Mota. Brap, salve, rapaziada, ligada no podcast. A parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Um momento importante, a pré-temporada movimentando 2025 e as coisas acontecendo a cada dia. Tem muito assunto interessante pra gente conversar e as perguntas de vocês que nós teremos o maior prazer em responder. É isso aí, ó. Vou começar com uma pergunta minha. Estão preparados para responder as perguntas do público? Sim, manda bala, bate pronto aqui. Eu vou começar então com uma nível fácil para Fausto Macieira. Fausto, o Enzo F1W11 perguntou: onde será exibido a MotoGP no Brasil em 2025? Pois é, rapaz, que bom, Enzo. Obrigado pela pergunta, para bem do povo e felicidade geral da nação, na ESPN 4 e na Disney Plus, os canais do grupo Disney. Nessa temporada continuam mostrando tudo, treinos de sexta-feira, treinos e corridas sprint e provas de Moto E no sábado e o GP completo de domingo. É isso aí, então vamos ficar de olho porque todo mundo sabe que a temporada 2025 da MotoGP tá prometendo muito. E agora, vamos projetar até um pouquinho mais pra frente. Uma pergunta pros dois, juntei aqui duas perguntas em um, sobre um tema que a gente gostou muito de conversar no ano passado, já conversamos esse ano também, que é a volta da MotoGP para o Brasil. O Ed Animate, ele perguntou: estão animados para a MotoGP no Brasil? E o Washington Júnior falou o seguinte: sobre o Autódromo de Goiânia, temos que ficar em cima da assessoria de imprensa ou teremos uma nova decepção? Sobre a animação total, né? Então, estão animados? Como diria Oswaldo Pascoal, né? É, exato, óbvio, muito animado. Sobre essa pergunta da assessoria, vamos lá, né, de pés no chão, eu acho que qualquer grande evento no Brasil, a gente tem que ter certa cautela, não porque não vai acontecer. A gente sabe que aqui as coisas mudam rapidamente. O que eu quero apontar é uma cautela no sentido de só pelo histórico, não da MotoGP, de competições automobilísticas, de competições, de eventos de shows, que quantas vezes a gente já viu tal show vai rolar e não... Então é mais aquela coisa do gato escaldado tem medo de banho quente, a expressão é essa, né? Porque eu sou péssimo na expressão. Então, é nesse sentido, porque... Água fria, né? Água fria. Água fria. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu sou sempre o mestre nisso. Eu uso, como que é? Filho de peixe, tubarão sabe? Eu erro todos. Mas mas esse projeto é muito sério. Tem pessoas sérias envolvidas. Então, basicamente, é a precaução no histórico que nem é culpa, muitas vezes, da MotoGP ou das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Esse é um projeto sério. Esse é um projeto que todo mundo que está envolvido fala: dessa vez está diferente. Daí a colocar de pé, tem um trabalho muito grande a ser feito e tudo que a gente espera é que as pessoas que estão envolvidas consigam fazer acontecer. Mas é inegável que se trata de uma empreitada diferente de outras que a gente já viu, muito, muito claramente. Sem dúvidas. Fausto, o que você acha? E pergunta importante, né? Falam desse GP em Goiânia mais ou menos na parte inicial do campeonato, talvez uma dobradinha com a Argentina. Uma pergunta minha: quando que você vai começar a acampar em Goiânia para ser o primeiro da fila? Pois é, eu sou local em Goiânia, já corri lá tempos idos de motocross, conheço bastante o pessoal de lá, conheço a organização, o administrador do autódromo, tenho contatos também com a turma que está organizando em São Paulo. Então, as obras já começaram, né? Vão ser obras grandes, profundas, e até o segundo semestre o autódromo vai ficar interditado. Estou muito entusiasmado, concordo com o que o Felipe disse, né, do gato escaldado, né? A gente já teve antecedentes de muita badalação e na hora dos fatos se concretizarem, isso acabou não acontecendo. Eu espero que seja diferente. O lançamento foi grandioso, há muitos interesses envolvidos, dos governos, da prefeitura. Goiânia tem toda a estrutura favorável aos pilotos, a organização está muito empenhada também, a Dorna, a FIM, o governo de Goiás, a CBM, a
a Confederação Latino-Americana, né? Então, eu acho que vai sair, espero que saia, em 2026 a gente esteja lá. Lembrando de que no ano passado a gente tinha o Grande Prêmio da Argentina confirmado, ingressos vendidos e foi desmarcado no final de janeiro. Então, temos que ver, as pessoas me perguntam, vou comprar ingresso para a Argentina, quando é que vai ter ingresso para o Brasil, quanto vai custar e tal. Eu acho que vai custar que se cobra num grande espetáculo, num show, como o Felipe falou, né? Num show de música, num show de rock. Então, acho que vai ficar... E quem comprar com antecedência vai certamente ter descontos. E vamos manter o pensamento positivo, acompanhar as obras. Eu faço isso com muita frequência e até o momento está tudo dentro do cronograma. A Dorna esteve lá, a FIM também esteve lá e as coisas estão caminhando conforme planejado. Que continue assim. Inclusive eu tô pegando aqui, porque até trazendo uma atualização para o público sobre a questão da reforma do Autódromo de Goiânia, a Stock Car é a primeira categoria nacional a confirmar uma corrida em Goiânia no ano que vem, em 16 de novembro. Então a expectativa, pelo menos para a categoria, e já pode ser uma coisa geral... No ano que vem? Desculpa, 2025, eu esqueço que a gente... mas a Stock prevê 2025 uma etapa lá em 16 de novembro. Então, até lá a reforma deve estar concluída já também. Sim, só essa de estoque, né? Então, isso já dá a sensação da reforma, porque estoque corria lá pelo menos 2 vezes por ano, geralmente tinha uma corrida. Ano passado foram 3, ano passado a abertura do campeonato foi lá, então se a corrida é em novembro já dá essa sensação, esse feedback de que a pista de fato vai estar fechada buscando as obras necessárias para a MotoGP. Uma sensação de segurança também, né? De dar uma janela melhor para que a reforma seja concluída com calma também. Mas... E só complementando isso, a gente tem também o Moto 1000 GP e o Goiás Superbike que correram lá no ano passado e certamente vão correr lá antes da Stock Car para testar as instalações, para ver o que está funcionando, o que precisa de ajustes. Então, no segundo semestre a gente vai ter o calendário voltando ao Autódromo de Goiânia e servindo de eventos teste para a grande fim de semana, o grande evento de 2026. É isso aí. Felipe Mota, sua vez... Uma pergunta sobre MotoGP 2025. Qual a expectativa para a Yamaha no ano de 2025? É a pergunta do Kaique NZ. Kaique, a expectativa, para mim, é uma expectativa boa, positiva pelo fim do ano 24, né? O fim do ano 24 da Yamaha foi um fim de um passo adiante, no sentido de estar sempre no top 10. A gente viu o Quartararo tendo momentos ali de top 6. A gente sabe o quão brilhante é o Quartararo. O Alex Barros já veio ao podcast e coloca o Quartararo na prateleira dos melhores do grid atual, com o Marc Marques. Ele cita o Acosta também lá, coloca o Bagnaia um pouquinho abaixo. Então, o piloto é um diferente. A moto apresentou melhoras. A gente sabe que isso não significa que o fim do ano vai ser carregado para o começo de 25, mas eu espero um 25 melhor que 24. E agora até tendo uma segunda equipe, a Pramac vindo como satélite, Miguel Oliveira e Jack Miller. Então, expectativa aí de um crescimento, né? Tendo 4 motos no grid é mais fácil de você desenvolver e superar os problemas dos últimos anos. Fausto, ainda nessa toada de montadoras, o Leandro Rasten faz uma pergunta aqui, eu acho que ele faz no sentido mais amplo, não só envolvendo o mundo da MotoGP, ou até mesmo o mundo do esporte. Ele fala assim, Fausto, a Aprilia tem algum tipo de parceria com a Honda? Não tem, né? Não tem, mas a Honda foi lá e contratou 2 grandes nomes da Aprilia, né? O Alex Espargaró, né? E o Romano Albesiano, né? Inclusive, eles testaram até... Hoje é segunda, né? Eles testaram até ontem lá na Tailândia, que vai receber a abertura da temporada a partir de 28 de fevereiro. Então, a Honda provavelmente quer se inspirar na Aprilia, que foi a única moto fora a Ducati, que venceu corridas em 2024, em 2023 chegou a ter um vislumbre de brigar por um título mundial, tem grande experiência, tem excelentes pilotos. Eu queria aproveitar para dizer que eu estou fora da base, né? Estou aqui em Friburgo. Percebemos. Aproveitando o feriado, e são 14 pessoas na casa, e crianças. Tá ótimo. Então, o Fausto na casa do Big Brother, a gente percebeu que no fundo passou uma Moto 5 aí ao fundo, né? Tem a Moto 1, tem a MotoGP, Moto 2, Moto 3, passou a Moto 5. Podemos assim, tá tudo certo, Fausto. Pois é, assim, tem uns sons ao fundo, né? Um fundo musical, mas é um fundo musical alegre. Sem dúvida. Que tá todo mundo curtindo o feriado. É ótimo. Então, relevem. Claro, tranquilo. É isso aí, ó. Agora tem... Eu já tentei falar, mas eu sou convidado. Já pedi silêncio, mas sou convidado. Então, pau na máquina, vamos aí. Tá tudo certo, amigão.
Agora eu separei duas perguntas aqui, mas já fazendo uma por vez, sobre nomes do grid. E essa do Paulo TPL, ele fez uma pergunta seguinte: considerando que Mark erra muito, por que Pecco não poderia vencê-lo da mesma forma que Martinho bateu? E eu sei qual é a motivação dele dessa pergunta, porque todo mundo aqui tá cravando que o Marques é o favorito esse ano. Mas ninguém trata como favas contadas, como se não vai estar em jogo, não vai ter disputa. Pelo contrário, quando a gente fala sobre esse duelo, e eu já falei isso aqui, pra mim é difícil você, antes de começar qualquer competição em 2025, projetar alguma que tenha tanto interesse quanto esse encontro Bagnaia e Marc Marquez na Ducati, assim, como expectativa, como o que está acontecendo, o que vai se passar. O que a gente disse o Marc Marquez é uma figura histórica no MotoGP, na MotoGP, no motociclismo. O 2024 dele foi absolutamente impressionante com uma moto velha e que ele, em tantas corridas, tende a ser o favorito, favorito para muitos que nos visitam e nós que fazemos parte aqui do podcast, como o favorito. O que não significa que ele vai, pode até ser, mas o que não significa que ele vai passar o carro, não ter disputa, não. Ter disputa, acredito que todos nós imaginamos que haverá disputa. A gente até torce para que tenha disputa. Seria ruim o Marc Marquez ganhar facilmente ou vice-versa. Mas que por todos esses elementos, e aí eu vou falar no singular para dar a oportunidade de vocês falarem também, eu não quero advogar por vocês, mas assim, para mim o Marquez é o favorito. Um favorito numa disputa justa, numa disputa incrível, numa disputa talvez até apertada. Ô Fausto, uma disputa que promete, eu até quero acrescentar isso aqui, a gente teve o lançamento hoje da Ducati, a gente vai falar disso na sequência, essa onda de lançamentos que a gente teve na última semana, mas tem duas aspas do Marques e do Pecco que eu achei muito interessante para trazer aqui. O Marques fala o seguinte: se Pecco não for capaz de vencer, então eu tenho que vencer. E aí o Bagnaia: eu não vou deixar Marques ser o cavaleiro, eu sempre serei um. Pois é, assim, a situação é, hoje eles estão lançando hoje o vídeo, acho que Só Resta Um, no final só sobrou um, que é o vídeo oficial da Dorna na temporada 2024. E o teaser já saiu e tem um momento de Portugal onde o Marques vai tomar satisfação com o Bagnaia e diz, não sei o que você fez, o fato é que nós dois caímos, né? Então, isso, eles em equipes diferentes, né? Com motos diferentes, com desempenhos e técnicos, equipamentos diferentes. Então, eles agora, com tudo igual, na mesma garagem, a tendência é essa diferença de opiniões aumentar, né? E teve um comentário interessante, eu acompanhei tudo, né? Como foi às 7 da manhã, acordei às 6 para acompanhar os comentários antes de entrar a transmissão propriamente dita. E o Gavin Emmett, que é quem faz as entrevistas da quinta-feira, então conhece muito, está sempre lá no paddock, ele falou assim: acho que vai ser difícil para o Bagnaia, porque o Marques, digamos assim, é o menos cavalheiro do grid da MotoGP. Então, nuvens sobre um relacionamento, a exemplo do que já aconteceu com o Lorenzo e Rossi, com outros pilotos, né, Dovizioso e Lorenzo, que estava sempre envolvido em confusões, o próprio Marques se impondo sobre seus companheiros de equipe. Essa vai ser mais uma das atrações da temporada 2025. Sem dúvidas, né? A gente está de olho e a próxima pergunta, inclusive, ela já projeta um pouco o futuro, ainda mantendo essa questão de Marques e Bagnaia. Inclusive, um grande nome dessa pessoa, né? O arroba dele no Instagram, Martinho Sem Vila. Ele perguntou o seguinte: Acosta na Honda em 2026. Há alguma chance de lutar contra Marques e Bagnaia? E ele complementa: seria Acosta o novo Marques, Felipe Mota? Não, eu vou até jogar para o Fausto, porque esses exercícios e isso vale para carro também, para outros esportes, esses exercícios de muita longa duração que nos permitem muito eu tenho dificuldade, é minha, eu não acho a pergunta ruim não, mas eu vou jogar pro Fausto porque, assim, a gente quando recebeu o Alex Bowes aqui, o Alex Bowes está muito confiante de que a Honda vai reagir, a Honda vai crescer e não vai medir esforços para voltar ao protagonismo, que é um lugar que ela ocupou por boa parte da sua história no motociclismo. E o Acosta também é tratado como esse new kid on the block, né? O cara que chegou e tá todo mundo esperando ele ter a moto certa para entrar na briga. Não sei se seria nesse contexto da pergunta do nosso internauta em 2026 com Honda, mas quero te ouvir, Fausto.
Mas é uma futurologia, né? A gente espera que a KTM se recupere, né? Que dê aos seus pilotos. E eu li alguma coisa assim: eles não têm dinheiro, eles não têm recursos para apoiar os 4 pilotos. Então eles vão apoiar quem estiver na frente. Então vai ser uma pancadaria já na Tailândia, na Argentina, nos Estados Unidos, nas primeiras etapas. Vai ser uma guerra entre eles para ter a prioridade. Muito provavelmente, pela estatística, quem vai ter essa prioridade é o Pedro Acosta, né? Pelo número de títulos e tudo mais. Porém, se a KTM efetivamente não tiver fôlego financeiro para continuar, ou não tiver como manter o Acosta, a Honda é uma forte candidata a levá-lo, porque tem muitos recursos, tem um empenho muito grande em voltar a ser a Honda de Mark Marques e de outras eras, Durham e outros tempos. E acho que não é ruim para o Acosta, porque se você está numa equipe que tem recursos diminuindo, restritos, cada vez mais restritos, e tem a possibilidade de ir para uma equipe que tem recursos praticamente ilimitados, isso para você com 20, 21 anos, como é o caso do Acosta, é muito bom, né? Um futuro, um horizonte muito bom para ele. E isso para nós, eu não falo muito na Yamaha, porque eu torço para que a Yamaha traga um piloto novo, um piloto muito promissor, que tem os maiores elogios de várias pessoas, que é o nosso Diogo Moreira. Então, acho que se o Diogo fechar essa equação com a Yamaha, que seja na equipe satélite, na equipe oficial, tanto a Honda estaria muito bem provida de pilotos, como também a Yamaha nos daria um envolvimento extra para acompanhar a MotoGP no futuro. Mas é futuro. Vamos ficar de olho e ficar na torcida também, né? Inclusive, Fausto, a próxima pergunta envolve todos os personagens que foram citados aqui. Alex Barros, Diogo Moreira. O Rafa Barreto perguntou o seguinte: tenho lembranças do Alex Barros vencendo na MotoGP. O quão próximo o Brasil está de vencer novamente na categoria? Então, continua falando um pouquinho sobre essa situação, essa possibilidade do Diogo talvez subir para a MotoGP em 2026 e como seria pensar esse caminho dele na categoria rainha. Pois é, eu acho que o Diogo tem chance de subir para a MotoGP em 2026, até pelo vínculo com o Grande Prêmio do Brasil, né? E há uma grande intenção da FIM e, sobretudo, da Dorna, que detém os direitos comerciais do campeonato, que tenha pilotos de outros continentes, pilotos de outros países que não a Europa, né? No caso, o Acosta é mais um espanhol, né? Que tem, acho que todas as categorias têm um predomínio de pilotos da Espanha. Já o Diogo, junto com o Eric, é o nosso representante, são os nossos representantes. E o Diogo, pelo horizonte que tem e o potencial que tem, foi terceiro na última etapa, ganhando o campeão do mundo, aquilo tudo que a gente já falou várias vezes, ganhou do Rossi na casa dele, então é um piloto extremamente talentoso. Ontem ele estava treinando com o Ferran Carduz lá no motocross, ele dá uns tortos, não é o James Stewart, não é o Bubba, mas ele anda muito bem no motocross, então é um piloto que tem tremenda técnica, jovem, cumpridor das formalidades para ser um bom piloto. Ontem a gente teve uma conversa ao vivo com o Marco Bonesco, que conhece bem o motociclismo, a Fórmula 1 e tal, e também fez grandes elogios ao Diogo. O pessoal na Europa gosta muito dele. Então, acho que se alguém vai vencer com a bandeira do Brasil numa categoria a combustão, vai ser o Diogo na Moto2 em 2025 e, quiçá, na MotoGP no futuro ainda que vai chegar. Seria maravilhoso, né? Ter um brasileiro correndo no GP do Brasil, né, Felipe? Seria demais, seria demais. A gente ficar na torcida, a conversa que o podcast teve com o Diogo foi incrível, né? Um garoto com um pé no chão, mas ao mesmo tempo que entende o seu potencial, o seu talento. Esperar o que ele vai fazer em 2025. A gente sabe que a chegada da corrida do Brasil, né? O Brasil ao calendário, ela traz algo que não existia aos pilotos. E eu não diria nem brasileiros, acho que sul-americanos como um todo, embora com a corrida recente na Argentina, né, o cancelamento foi em 2024 apenas, mas a gente tinha ali uma tradição. Eu tenho vários amigos que vão para a Argentina assistir a corrida lá, iam assistir a corrida lá, estão torcendo para a corrida voltar ao calendário, mas a presença do Brasil traz um componente também aos sul-americanos como um todo e, óbvio, aos brasileiros, sem dúvida aquele empurrãozinho que não vai ser o determinante, não é a decisão, mas é um turbo ali na reta para dar um gás final aí, tanto pro Diogo quanto pro Eric nas suas devidas capacidades. Isso aí, minha gente. O papo aqui das perguntas tá bom, mas a gente tem uma última para fechar esse bloco. Eu separei pro Fausto. Fausto, a pergunta do Alexandre Filho é uma pergunta bem legal e até serve para outras pessoas. Ele falou assim: Fausto,
quais os passos para ser piloto de moto velocidade da Yamaha Brasil? Pois é, a Yamaha Brasil, felizmente, né, há algum tempo, vem fazendo com uma força cada vez maior uma plataforma de lançamento para pilotos, para jovens talentos, também na terra e principalmente no asfalto. Então a gente tem hoje 2 Copas de Promoção da Yamaha e as inscrições já estão abertas para as Copas de Promoção de 2025 na R15, né, e na R3. Temos também as inscrições abertas para a Copa de Promoção YZ, né, no motocross, que leva o seu campeão a uma corrida final no Motocross das Nações, junto com os principais pilotos do Brasil, entre os quais o Fábio Santos, o grande participante do Mundial do Motocross das Nações e com participações internacionais muito boas. Então, fiquem ligados na internet, vão na página da Yamaha Racing Brasil e lá vocês vão encontrar as informações necessárias para se cadastrar, mostrar o seu resumo profissional e passar por um teste, por uma peneira, como vários esportes fazem, e os que mais se destacarem serão selecionados para competir nessas categorias. Na R3, quando você vence, você ganha a inscrição para o Mundial, né? O vice ganha parte da inscrição para o Mundial, a YZ ganha parte, ganha a viagem, ganha o evento do Motocross das Nações, a R15 ganha uma participação na R3, se tiver idade, né? Então, essas escalas de progressão na carreira são hoje muito em função do envolvimento das fábricas e o envolvimento da Yamaha. A gente tem que aplaudir porque está revolucionando o campeonato brasileiro e também a presença do Brasil em eventos internacionais. Sem dúvidas, inclusive fomentando o esporte no Brasil, que a gente precisa, isso, ter formação de novos pilotos. Galera, quero agradecer muito essas perguntas que vocês mandaram, a gente vai fazer isso muitas outras vezes aqui, mas agora a gente vai continuar o nosso papo, porque tá rolando coisa, como o Fausto falou, né? Semana movimentada nos bastidores da MotoGP, tivemos 4 lançamentos na última semana. Em escala menor, Trackhouse foi a primeira a lançar, mudou o esquema de cor, temos ali Raul Fernandes e Ayogura e a Gresini, que manteve o esquema de pintura, e Alex Marques trazendo agora Fermin Aldeguer. Mas a gente tem que focar nas 2 equipes de fábrica que tinham toda a atenção do mundo nessa última semana. Vamos começar falando da Aprilia. Pela primeira vez, vimos Jorge Martin com as cores da Aprilia de fato e confirmado. O 1 está na pista. Felipe, o quão importante é isso? Primeiro que eu gosto muito de campeão que usa o número 1. Eu entendo quando o Valentino Rossi muitas vezes abriu mão do 1 para ser o 46, é que ele ganhava tanto que se ele usasse 1, o 46 não viraria 46. A gente olha o 46 e fala Valentino Rossi. Mas no caso do Martin, para mim era a escolha mais óbvia da história, porque esse é um que tem um valor, não só para ele, mas que conta o que foi o campeonato dele e o que conta o valor que ele teve de ganhar um e ir para outro. Ir para outra, não porque quis, porque de certa forma é o que sobrou. Então, assim, ele mesmo depois de não ter sido escolhido, conquistar um na Ducati e levar um embora. Não, se ele não escolhesse um, não dava. Tinha que ter uma enxurrada de e-mails e mensagens nas redes sociais falando, não, Martin, eu fiquei muito feliz. E eu acho importante, eu acho que essa coisa que a MotoGP tem muito antes da Fórmula 1, que a Fórmula 1 tinha os números marcados. Aí é uma coisa mais recente, os carros terem números fixos com os pilotos. O campeão ter um, para mim, é uma coisa que não é para ser obrigatório, mas tinha que ser quase uma regra. Mas nesse caso do Martin, para mim, essa mudança do 1 conta a história do que foi o título dele. Fiquei muito feliz e teria achado uma escolha infeliz se ele não tivesse adotado o número 1 para 2025. Fausto, o Martin inclusive fala, né, que ele fez tanto mistério nas últimas semanas se usar um ou não, mas ele falou, nunca questionei se usaria ou não. Então é muito bom ver que a Aprilia esse ano é quem vai carregar o número 1, né, diferentemente do que se esperava nela ficar na Ducati. Pois é, o número 1, adorei o Jorge Martin, achei que ele ia usar o 1, tinha que usar o 1, o Mir tinha que ter usado o 1 em 2020, quando foi campeão, e o 1 tem uma mística, né? Ele tem uma mística, um encanto e uma maldição, né? Intrínseca, né? Então, a gente lembra que poucos pilotos usaram o número 1 e conseguiram repetir o título. O Bagnaia conseguiu repetir o título, mas o Lorenzo não conseguiu repetir. O Stoner, quando venceu o título em 2007, ele poderia ter usado um, aí ele não usou um, porque ele achou que o 27 ia vender. Na época, o Stoner vem bem do interior da Austrália, né? E ele fez um contrato onde ele tinha como uma das prioridades
que o pai dele tivesse a exclusividade para vender camisas com o número 27 na Austrália. Então, e assim, aí ele perdeu uma oportunidade ímpar de usar um, se arrependeu, tanto que foi, quando foi campeão de novo em 2011, né, usou um em 2012, e em 2012 ele acabou sofrendo um acidente grave e abandonou as pistas muito cedo, aos 28 anos. Mas o Pecco conseguiu, nessa era MotoGP, repetir o título usando o número 1, que ele perdeu para o Jorge Martin. Vamos ver, é bem mais difícil o Jorge Martin repetir o 1 em 2026, não por falta de talento, mas por um equipamento que é bom, mas ainda não está à altura da Ducati. Esperamos que nos testes lá de Sepang, onde eles vão entrar só nos segundos 3 dias, na segunda fase dos testes, mas Honda e Yamaha já vão entrar nos primeiros dias, junto com os pilotos de testes, a evolução traga a Aprilia, não só a Aprilia, mas as outras marcas, para mais próximas da Ducati. É isso aí. E essa segunda-feira que a gente está gravando o podcast é um dia vermelho, porque tivemos, agora há pouco, um pouquinho antes da gente começar a gravar, o tão aguardado lançamento da Ducati. Pela primeira vez, Marc Marquez de vermelho com o macacão, exibindo os patrocinadores da Ducati com a moto vermelha, etc. Curiosamente, no mesmo dia que a gente tem pela primeira vez uma foto de Lewis Hamilton na Ferrari. Então, realmente um dia italiano e um dia vermelho. Mas, Fausto, Marc Marquez, pela primeira vez, de fato, de macacão Ducati, dá uma sensação de que a gente está vendo uma nova fase da MotoGP começando, não é? Acredito que sim, né? A nova era começou naquela ruptura no ano passado, né, do Marquez, depois de 10 anos na Honda, 11 anos na Honda, né? Mudar para a Ducati naquele movimento surpreendente, planejado, que atingiu o objetivo, que era estar na equipe oficial no ano seguinte. Isso se concretizou hoje. O Marquez foi diplomático, né? A apresentação foi muito interessante, demorou bastante, mas foi muito interessante. Eles falaram em várias línguas com inteligência artificial, né? E o Marquez soltou umas fagulhinhas assim para o Bagnaia, e de parte a parte o Bagnaia também soltou pequenas chispas para o Marquez, mas a gente sabe que isso vai começar a esquentar já, né? A gente vai começar a esquentar já no início de fevereiro com os testes em Sepang, depois teremos os testes de Imbúrira, mas vai ser a grande atração do ano. Já se comparou isso na Fórmula 1 com o Prost e Senna, já se comparou com Lorenzo e Rossi e outras duplas fortíssimas no esporte a motor. Acho que vai ser a principal atração do campeonato, pelo fato do equipamento deles ser, nesse momento, superior. Esperamos que o Di Giannantonio entre também nessa briga, como esteve o Bastianini no ano passado, e também que as outras marcas aproveitem o tempo que tem de desenvolvimento, que não é grande, mas Ducati e KTM e Aprilia vão ter que selar seus motores antes do final de fevereiro. Já Yamaha e Honda podem desenvolver ao longo do ano. Tem aquela discussão do V4, o 4 em linha, se a Yamaha vai investir no V4 agora com 1.000, vai esperar 2027 com 850. Então tem uma porção de coisas acontecendo, mas o principal lançamento da pré-temporada foi hoje de manhã, foi grandioso, foi lá em Madonna de Campilho, que o Felipe Mota conhece bem, não conheço, eu posso, se surgir uma oportunidade, Felipe, eu vou de teu segurança motorista, mas gostaria muito de conhecer. Fizeram uma grande parcela da apresentação com a Audi falando, com o departamento de turismo da região também falando, o Domenicali representando a Ducati, os pilotos de teste, o piloto de teste Michele Pio, o Mauro Gracili, várias personalidades da marca falaram, e eles vão ter 3 dias lá de você conhece bem, né, Felipe? De agitação, diversão, muitas entrevistas, marcando o momento da principal equipe, da equipe mais vencedora da Fórmula 1, da MotoGP atual. Madonna, eu lembro de você, lembra da Fórmula 1, da MotoGP atual, a Ducati Corsa. O Fausto pegou o ponto que eu ia puxar para você, né? Madonna de Campilho, muitas histórias. Boa, nem me fala. Era um pouquinho mais cedo no ano, eu acho que era tipo 7, 8 de janeiro que começava, porque 18 de janeiro é aniversário da minha esposa. E ela foi várias vezes comigo, obviamente, e era antes, eu me lembro de ser antes, mas ao mesmo tempo eu acho que teve um ano que bateu. Para quem não sabe, Madonna de Campilho fica nos Alpes italianos, ali muito próximo da fronteira, com a Áustria e tal, com Tirol, eu não sei como tá hoje o evento, tá, sinceramente, mas era junto Ducati e Ferrari. Então eu ia convidado pela Ferrari e cobria também os lançamentos da Ducati. E aí são vários eventos de entrevistas, mas é muita aproximação, o famoso evento de relacionamento, que é impagável. Assim, o Fausto está falando, aí você falou, Fausto,
Tem coisa que é melhor não lembrar, porque você fala, ai meu Deus, tem coisa, ai, que saudade. E outro dia vocês compartilharam um corte aqui no Motorsport, que é o Massa falando de uma noite do Kimi Raikkonen bêbado. Essa noite eu tava e eu gosto de resumir esse evento. Ouve essa, Fausto. A minha esposa viu a bunda do Kimi Raikkonen e eu tava do lado, mas eu não vi. Eu gosto de falar que tá do lado porque é meio preocupante essa frase, né? E foi num teleférico a menos 20 graus. Então, assim, olha só o rolê como era. E eu lembro que eu falei que tinha um piloto de moto junto lá no Festival de Interlagos, que eu errei o piloto. Agora eu já nem me lembro. Eu falei que era o Capirossi. Não, o Capirossi é casado. Eu falei, ih, caramba, deu problema o Capirossi. Não lembro se era Melante, sei lá. Então, realmente é um grande evento. Agora, sobre o encontro, né, dos dois de vermelho. Eu vi a foto. A foto sai faísca. E é uma foto bonita, os dois estão dando risada, estão de mão dada, a moto do lado. Então tem a moto, tem os dois com a indumentária da Ducati vermelha, a mãozinha dada. Cara, e assim, e o que eu acho mais legal em moto do que em carro, quando os caras estão dando a mão, tudo bem, né? A mão na Fórmula 1 é o volante ali, mas a mão da moto que tem toda a coisa da munheca ali para acelerar e tal, é queda de braço. Assim, é uma foto entre dois pilotos de moto, né, mão direita com mão direita, é quase como se fosse aquela munheca da queda de braço. Eu sempre que vejo uma foto eu faço essa ilustração, né? Mas essa é uma foto muito bonita, né? É uma foto assim, a moto Ducati, o uniforme Ducati muito bonitos, mas com os dois ali que você olha a foto e fala, cara, isso não vai prestar. E isso é muito bom, cara, para quem gosta de corrida. Então, para quem gosta de esporte, eu realmente bato na tecla que esse ano nós temos que nos empenhar muito para trazer gente que gosta de velocidade, que gosta de esporte, que nessa coisa, o João Fonseca não tem, vai lá. Tudo bem que ele é brasileiro, mas quem gosta de esporte, esses momentos edificantes de cada esporte, eu acho que a gente vai ter um ano de 2025 memorável. É muito difícil não ser um ano memorável. Precisa acontecer muita coisa para o ano não ser bom. Sim. Então, a foto ela é muito impactante. Assim, eu olho e falo, opa, temos. Temos! E é isso aí que a gente vai ficar de olho. Para fechar... Fala, Fausto. Só aproveitando o que o Felipe falou sobre a bunda do Kimi Raikkonen, eles estão de mão dadas ali, mas no fundo um pensando assim, eu vou chutar a bunda desse cara aí logo no primeiro treino. É isso aí, meu. A questão é quanto tempo até a gente ver as faíscas de fato soltarem. No começo ainda vai ser uma coisa meio amigável, aquela guerra fria, quanto tempo para de fato estourar. E ó, calendário... A foto do Hamilton também é muito bacana, né? Ele sim, de capo, de tudo de cap. E eu pensei assim, ele com aquela mão na Ferrari, eu falei assim, e eu ainda vou comprar a KTM. E vamos pensar, só para sintetizar unido. Imagina só, a gente tem Hamilton e Marx se juntando a esse universo italiano da velocidade, né? Marx é italiano. Estamos falando de duas figuras, não importa o que aconteça mais, estamos falando de duas figuras absolutamente lendárias. Imagina como estão os italianos, recebendo ao mesmo tempo duas lendas em dois orgulhos nacionais, a Ferrari e a Ducati. Olha que dia, hein, para os italianos. E ó, agora essa semana a gente vai ter aí uma diminuída na velocidade nos ritmos de lançamento. Só sábado a gente vai ter o lançamento da VR46. Então, Fábio de Gianantonio e Franco Morbidelli de Gianantonio usando a Ducati do ano, Morbidelli usando a moto do ano passado. Então, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso aqui no Podcast. E agora, para entrar na reta final da edição dessa segunda-feira, vamos falar um pouquinho sobre fora da pista. Coisa que Fausto gosta muito. Primeiro, vamos falar um pouquinho de Rally Dakar. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Chegou ao fim na última sexta-feira a edição 2025 do Dakar, o principal rally do mundo. E olha, uma disputa muito boa, estava focada ali entre KTM e Honda, mas no fim das contas deu Daniel Sanders, piloto australiano da KTM, foi o grande vencedor, com o espanhol Tocha Charreina da Honda na segunda posição e o Adrian Van Beveren também da Honda em terceiro. Fausto, KTM, apesar de toda essa crise, conseguiu o 20º título no Dakar. De ponta a ponta. O Chuck Sanders sumiu, né? Não foi de ponta a ponta, em estágios, né? O Benavides ganhou estágios também, o Brabeck ganhou estágios, mas a liderança da KTM rumo a esse inacreditável 20º título
foi incontestável, né? Foi espetacular. O Tocha Charreina, que chegou em segundo, piloto da Honda, tomou um capote, acho que no penúltimo dia, assim. As imagens são sempre impressionantes, né? Mas a atuação, o desempenho do Sanders junto, o Kevin Benavides, o argentino, desistiu, né? Não estava bem. O irmão dele ganhou estágios, fez top 5, né? Mas a vantagem da KTM é realmente formidável, assombrosa, impressionante, e tomara que dê um alento para eles e para os credores deles, né, nessa negociação que vai ser definida agora, nesse início de ano, e vai afetar as competições, não só no fora da estrada, mas também no asfalto. Torçamos que para tudo dê certo, que as coisas entrem numa harmonia e que eles consigam seguir em frente com essas centenas de títulos que já tem, somando outros em 2025. Sem dúvidas, né? Perder a KTM no mundo do esporte a motor seria uma perda inestimável. Para todos, não tem como, né? E agora, para a gente concluir, vamos falar um pouquinho de AMA Supercross. É isso aí, minha gente. Tivemos nesse último fim de semana também a segunda etapa do AMA Supercross, ainda lá na Califórnia, agora em San Diego. Olha, foi uma etapa meio caótica. A gente estava conversando com o Fausto aqui antes da gravação começar, e ele falou, né, pô, acidente de um lado, dedo quebrado do outro, não sei o quê, mas vamos lá para os resultados. Na 450 SX, vitória do Eli Tomac, então piloto da Yamaha conseguindo a vitória, com o Jet Lawrence segundo e Cooper Webb na terceira posição. E na 250 SX, Julian Bomer foi o vencedor, com Jordan Smith em segundo e o Hayden Deegan em terceiro. Classificação depois de 2 etapas, Eli Tomac colocando a Yamaha na liderança, 42 pontos, mas só 1 à frente do Chase Sexton e 2 à frente do Ken Roczen. Na 250, o Bomer está na liderança, 47 pontos, contra 42 do Jordan Smith. Fausto, uma etapa caótica. Vimos as fotos, os dedos quebrados, os acidentes. Que confusão. Pois é, uma etapa antológica, né? A melhor, acho que em muito tempo. Melhor do que, acho que talvez todas de 2024. Começando com essa situação do Yoshimoda, né, que nos treinos, a pista era mambembe, o Snapdragon Stadium é pequeno para fazer, então eles colocaram as curvas muito próximas e, sobretudo, a seção onde ficam os mecânicos dando placa para os pilotos, fôlego, acelera, lá, faltam quantas voltas, muito em cima de uma saída de um salto, onde os pilotos passavam muito próximos dos mecânicos, e no treino o Shimoda, que era o líder do campeonato, tinha vencido na Rai 1, trombou na placa de um mecânico e quebrou 2 dedos da mão esquerda, 2 dedos da mão esquerda, enxofo desse tamanho, falou, não vai correr. Foi lá e imobilizou, eu botei a foto da mão dele nas redes sociais, totalmente empenada, botou uma luva lá, colou os 2 dedos quebrados e foi, né? Ele usa pouca embreagem, usa na largada, mas ele foi heróico, chegou na 7ª colocação e manteve a 3ª posição no campeonato. O Yoshimoda tem 40 pontos e o líder, o Julian Bomer, que é americano, eu falei que ele é francês porque eu confundi com outros pilotos franceses, Tom Vialli, outros, o Anthony Bourdais, outros pilotos franceses, são muitos franceses, sempre muito bons pilotos, mas o Shimoda foi o herói da noite, vitória espetacular. O Julian, que vem da moto aquática, né? Melhor falar assim. Vem da moto aquática, mora em Lake Havasu, onde tem um mundial de moto aquática, passou pro motocross, tem 18 anos. Mas na final, quem largou na frente foi o Davis. Como é que é o nome dele? Colin Davis, de 17 anos. Liderou 7 voltas, piloto que era da Supercross Future. E o Julian também nunca tinha subido no pódio, subiu semana passada e no sábado ganhou. Quer dizer, e tomou a liderança do campeonato de KTM. Então a 250 foi sensacional. Na segunda colocação, a Triumph, né, do Jordan Smith, extremamente experiente, está na segunda colocação no campeonato. A Triumph, que estreou ano passado, está em segundo. E o Deegan está fora dos top 3. O Deegan está em quarto, porque o Bomer, o Shimoda é o terceiro, né, e o Deegan em quarto. E o Deegan, mais uma vez, mostrou que é tudo temperamental, não levantou o troféu, chegou em terceiro, caiu, foi lá, voltou, chegou em terceiro, andou bem, mas não levantou o troféu. É muito temperamental, isso não é uma boa característica. E na 450 foi alucinógena, foi demais. O Eli Tomac venceu, acho que pela 53ª vez, superou o Malcolm Stewart, o Bubba, em número de vitórias, e foi uma corrida porque ele tem
11 anos mais do que o Jet Lawrence, que é o campeão do ano passado, estreou na 450 ganhando o título, foi campeão mundial do Super Motocross, título que o Giga levou em 2024, e eles botaram, quem largou na frente foi o Webb, né? E o Chase Sexton, que tinha vencido na semana passada, era o líder do campeonato, com a KTM, no fundo vermelho, para lá, deu uma errada, tinha um triplo e um quádruplo, botei umas sequências nas redes sociais, e o Sexton deu uma errada no quádruplo, e passaram 2 na orelha, um de cada lado, assim, um deles era um francês, né? Era quem? O Dylan Ferrandis. Porra, se cai na cabeça dele, uma 450 daquela, não era fim de temporada, podia ser fim de carreira, sabe, podia ser um destino muito ruim. Aí ele ficou tão desconcentrado que quase tomou na orelha, que ele caiu na outra curva, né? Aí foi lá para trás e perdeu, chegou em sexto e perdeu a liderança por 1 ponto para o Eli Tomac, que largou em terceiro, né? Tava o Rox, tava o Webb, o Roxen, e o Tomac veio, e o Tomac deu um passadão, acho que foi no Webb, foi no Roxen, por fora, num trecho de areia, o adversário dele fazendo por dentro, ele veio por fora com tudo, acelerando a 450, inacreditável. Então o Tomac deu aquela encorpada, na primeira corrida ele foi quinto, agora foi primeiro, assumiu a liderança do campeonato e vamos ter corrida em Anaheim 2 esse fim de semana. Então, vai ser espetacular, né? Vai ser, como sempre, o AMA Supercross espetacular. No Anaheim, volta a receber um campeonato que mudou completamente. Os líderes na primeira etapa perderam a liderança na segunda etapa. Vamos ver o que vai acontecer. Na terceira, são 17. É isso aí. Semana que vem a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Podcast, cuja edição está chegando ao fim. O bate-papo foi bom, mas a gente tem que guardar as boas pautas também para as outras semanas. Valeu, um abraço para você, Gui. Tchau, tchau, Faustão. É isso aí. Valeu, Felipe, Fausto. Até semana que vem. Valeu, um abraço, Felipe Mota, um abraço para você também, Guilherme Longo, a todos que nos assistiram. Acelera Brasil, boa semana para nós. É isso aí, minha gente. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Vou agradecer a presença de vocês, a participação, quem mandou pergunta também para essa edição. A gente vai fazer isso de novo, então sempre mandem suas perguntas nas áreas aqui de comentário do YouTube. Também acompanhe o podcast nos agregadores de áudio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e tudo mais. A gente está presente em todas. É isso aí. Muito obrigado e até semana que vem.